Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20, verso 17. Livro de Mateus, capítulo 20, verso 17. Enquanto você abre, faz o barulho da Bíblia girando mesmo. Esse barulho da espada sendo desembainhada. Livro de Mateus 20, 17. Todos acharam? Pai Celestial, eu oro, apresentando as nossas vidas, esta mensagem, a Tua Palavra, a necessidade da revelação pessoal, assim como coletiva, sobre todos que acompanham pela transmissão, pelas plataformas, pelo vídeo que fica gravado, que a verdade, o amor, o poder e a vida que há em Ti seja revelado agora. Perdoa as nossas limitações, iniquidades, pecados e falhas. Anula toda a estrutura que queira impedir, que queira transgredir, Senhor, ou paralisar o fluxo da palavra nas nossas vidas. E que esse ambiente seja um ambiente do alimento, da revelação, das decisões e do despertar do Teu Espírito. Toma minha vida como instrumento, como servo, ainda que um homem limitado, pecador que eu sou. Eu preciso da Tua justiça, preciso da Tua graça sobre a minha vida, da Tua presença, misericórdia, perdão. Como instrumento e servo me coloco, usa-me, Senhor, e que eu apenas comunique o que está no Teu coração, e os meus irmãos que acompanham, recebam de boa mente, bom coração, esta palavra. Assim, Espírito de Deus, toma a frente, a direção, e a Tua pessoa vá nos levando nesses ambientes, e que os Teus anjos trabalhem poderosamente na nossa retaguarda, em nosso lar, ao nosso redor, assim como nesta casa e neste quarteirão que aqui estamos posicionados, e todos que acompanham também possam ter experiências sobrenaturais. Te agradeço em o nome de Jesus, e você diga amém. Livro de Mateus 20, 17, que aplaudir pode aplaudir, porque a palavra de Deus é a fonte de tudo. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor, perguntando-lhe ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aí. Nós vemos um momento extremamente importante do ministério de Jesus. Ele diz aos seus discípulos os detalhes do que ia ocorrer. Ele iria para Jerusalém, e ali seria o momento final desse confronto contra os fariseus, que já tinham armado uma emboscada para Jesus, para prendê-lo, acusá-lo, feri-lo e crucificá-lo. Era o plano. E nesse momento que ele fala tudo isso, chega a mãe de Tiago e João, pede: olha Jesus, o Senhor é lindo, deve ter adorado, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, posso te pedir uma coisa? Ele fala: pode pedir. No teu reino, eu peço que o meu filho fique à tua direita e o outro à tua esquerda. Um pedido de uma mãe, mas com um pensamento bem diferente, de uma mentalidade de que Jesus esperava. E Jesus disse: olha,
ficar do meu lado, à minha direita ou à minha esquerda, não me compete. Assim meu Pai é que sabe. Mas ele fez uma pergunta: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles não tinham a dimensão do que estavam respondendo, e disseram: sim, podemos. E Jesus disse: tudo bem, vocês podem beber, vocês vão beber do meu cálice, mas assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete. Nem é próprio Jesus falando, não me compete, mas ao meu Pai que vai dar para aqueles que já está preparado. Essa pergunta, essa situação causou um alvoroço entre os 12 discípulos. Os dois perguntaram uma coisa, e esse desejo deles atravessou uma relação. Os 12 discípulos começaram a brigar, ficaram de cara, os 10 contra os 2, e a mãe de Zebedeu, né, a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João, perguntaram: como assim? Como assim? Quer dizer que vocês querem o melhor lugar? Vocês são melhores que a gente? Isso é mentalidade terrena. Ela perguntava do cálice, e ela perguntava do lugar, do cálice, aliás, do lugar à direita e à esquerda, e Jesus falava do cálice. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque existem lugares que nós temos que ir, e são lugares que Deus preparou, onde está reservado o cálice do propósito. Jesus estava indo para a cruz, ele abre para os seus discípulos o que ia acontecer. Esse lugar era um lugar que poucos entenderiam, era um lugar necessário, que ele deveria chegar, um lugar que estava reservado um cálice especial, era um lugar também que muitas pessoas se decepcionariam com ele, era um lugar onde as angústias seriam conhecidas, mas era um lugar que exaltaria o plano de salvação do próprio Criador. A intenção indireta de uma mãe era normalmente mais efetiva do que a petição do homem para si mesmo. Ela tentou acessar Jesus de um favor: olha, os meus filhos estão aí dando um fruto do teu lado, estão sendo preparados, então já reserva um lugar. Só que o cálice representava a morte, e ninguém pediria algo assim. Nenhum de nós aqui pediria o cálice de Jesus. Tanto que naquele momento do Getsemane, quando ele ora, já antecedendo o momento da sua prisão, por 3 vezes ele ora, ele junta os íntimos, inclusive aqui, Tiago e João, para interceder junto a eles. Dormem de tanta opressão que havia no horto, naquele lugar chamado Getsemane, junto ao Jardim das Oliveiras, um lugar que nós visitamos quando vamos a Israel. Ele pede por 3 vezes: se é possível, passe esse cálice, mas contudo se cumpra a tua vontade. Tiago e João estavam com expectativas de status, talvez de vice-reis de um reino terreno, na concepção popular, algo que Jesus repudiava, porque todas as vezes que Jesus operava milagre, eles queriam exaltar Jesus como rei, ele fugia, porque ele sabia que aquele reino não era o dele, mas o reino vindouro, o reino dos céus. Apesar das expectativas que eles tinham a respeito desse reino, os discípulos reconheciam também o perigo de ir até Jerusalém, confrontar os líderes religiosos. Só que o lugar que o cálice estava, era um lugar de entrega. Enquanto os discípulos concebiam a ideia de posição, Jesus falava de um lugar de propósitos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todos nós estamos entrando em lugares, ou entramos em lugares, que nós não queríamos entrar. Lugares onde nós vimos coisas difíceis, ambientes hostis, lugares onde a nossa dor foi conhecida de uma maneira diferente, lugar que nós não pudemos afastar sofrimentos, evitar angústias. São lugares que a gente entra, e esses lugares têm muito a nos ensinar, mas nós evitamos. Os lugares de maior aprendizado são os lugares difíceis, onde está um cálice lá preparado. E aprender nesse lugar, fala de um coração aberto para uma grande transformação. Não é um lugar de recompensa terrena, mas é um lugar onde o plano divino começa a acontecer. Quando o Senhor entrou na minha vida, foi num lugar difícil, como creio que a grande maioria aqui,
e mesmo já servindo a Deus, e mesmo já caminhando com o Senhor, eu ainda entro em lugares difíceis, lugares da morte dos meus sonhos, lugar da morte de propósitos que eu idealizei, lugares de frustração e decepção. Mas nós queremos estar à direita e à esquerda de Jesus, mas só pode sentar à direita e à esquerda de Jesus quem toma o cálice. Alguns recusaram o cálice, alguns não quiseram entrar nesse lugar. Quando nós temos que pesar quanto vale a nossa vida com Ele, a nossa reputação, agradar pessoas que não amam a Deus, dizer sim para o mundo e não para Ele, são lugares difíceis. Alguns não quiseram entrar. O jovem rico não quis entrar nesse lugar, que quando Jesus falou, olha, você quer ser perfeito? Porque ele falou, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou de um cálice para ele, dá a tua riqueza, dá tudo para os pobres, e vem me segue, e você vai ter um lugar no reino ao meu lado. Quando um jovem que peca e erra, e o Senhor fala, termina com essa relação que você é um escravo, escravo de vício, escravo de pornografia, escravo de prostituição, vai ser difícil ele abandonar isso. E quando ele toma esse cálice pela sua obediência, ele acessa uma outra dimensão. Lugares que nós não tivemos respostas, lugares onde a lágrima nos alimentou, e ainda há uma interrogação gigante, mas nós aceitamos entrar naquele lugar. Ela queria posição, os homens terrenos queriam posição, Jesus fala de propósitos. Lugares da depressão nos ensina muitas coisas, lugares de angústia nos ensinam muitas coisas, mas depende com que coração você entra. Esse lugar é um caminho espiritual onde aqueles que realmente são íntimos aprenderão lições profundas a respeito da soberania de Deus. Lugares que não são legais, lugares que não são bonitos, lugares que não são agradáveis, mas são os lugares mais profundos da nossa alma em conhecer a soberania do próprio Senhor. Que se cumpre em mim a sua vontade. E esse não é o lugar de glória. A fé não faz caso dos seus sentimentos. A fé fala da palavra. Eu não sinto, nunca foi sentir caminhar por fé, e sim obedecer. Inclusive quando temos um caminho amargo pela frente. Os últimos 7 meses, queridos, não foi um caminho fácil, mas foram lugares que a gente teve que aprender muitas coisas, a se reencontrar como pessoa, a se reencontrar como família e casal, a se reencontrar como servo de Deus. Alguns não quiseram entrar nesse lugar, e passaram revoltados contra um sistema. Não é questão de se revoltar contra o sistema, mas é questão de se render à soberania de Deus. As lições que nós aprendemos são nos lugares onde nós não podemos tirar vantagens, mas lugares que nós escolhemos deixar as nossas motivações humanas de lado e beber desse cálice. Os discípulos estavam tendo experiências de milagres ao lado de Jesus. Uau! Curou, ressuscitou. Uau! Destravou a vida do cara. Estamos bem, mas agora era a hora deles. Vão beber do meu cálice? Você pode falar de lugares difíceis. Eu posso dar um exemplo bíblico aqui de João, livro de João. Quando Jesus ressuscita Lázaro, você sabe, ele estava morto, já fedia. Quando Jesus remove a pedra, pede para ele sair, grita bem alto, Lázaro sai para fora, ele sai, desatai-o e deixai-o ir. E logo depois, na sequência, o que acontece? As pessoas iam encontrar Jesus para saber o que acontecia, mas começavam a procurar Lázaro, porque viam que era real a evidência, tanto que os fariseus e os líderes religiosos já estavam planejando a morte de Jesus, mas também para Lázaro tentavam armar a emboscada, porque ele era um sinal vivo da glória de Deus. Agora, eu gostaria de perguntar para Lázaro, como é esse lugar que você estava? O que você viu lá? Ei, você está entrando em lugares que as pessoas vão querer saber depois como foi. São as suas experiências, são os momentos difíceis, são o momento que você caminha só você em Jesus, são as tempestades. O Senhor mandou um profeta falar comigo, acabou a tempestade. E essa tempestade ensinou muito para as pessoas, ensinou muito para mim. Agora é hora de você entender, se você tomou esse cálice com obediência, você tem acesso a uma nova dimensão. Aí você pode caminhar ao lado dele, porque estar ao lado dele não é uma ameaça.
está fazendo o que Ele te pediu, está vivendo o propósito de Deus, está sendo abençoado por Deus até, não é uma ameaça. Me fala dos lugares que você entrou, eu posso falar do teu nível de profundidade com Deus. Mas as pessoas que se escandalizam, quem aqui já viu Paixão de Cristo, muitas pessoas acharam o filme horrível, é um filme muito violento, é um filme escandaloso, é só aquele sofrimento, eles machucam tanto Jesus. É a realidade. É um filme que deve ser até parte de um discipulado no verdadeiro cristão. Paulo, o apóstolo, um outro filme também muito importante, entre outros. Quando Jesus se torna rei, nós não tiramos vantagens, mas nós escolhemos ao lado dele, é quando a gente deixa a nossa motivação de lado, quando a gente deixa a nossa humanidade de lado, e bebe do cálice da obediência. A pergunta de Jesus era muito profunda aos discípulos: vocês podem beber do meu cálice? Sim, podemos. O primeiro dos 12 que morre é Tiago. Judas que se enforca, mas Judas já era contado como aquele que era o traidor. O primeiro que morre é Tiago. João já não, fica lá na ilha de Patmos, morre de velhice, exilado, que é um outro tipo também de cálice, difícil. Às vezes, queridos, nós estamos com a mãe de Tiago e de João aqui, pedindo algo tão elevado por uma ambição, que precisa ser confrontado no lugar que o cálice está. Quando você aprende que andar com Deus é algo sério, você vê as crises chegando perto, mas jamais o Senhor vai frustrar a fé daquele que obedeceu e foi até o lugar mais difícil, mas decidiu caminhar após Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Jerusalém não é um lugar de glória, Jerusalém é a morte do eu. O cálice estava ali, o reinado de Cristo começaria no lugar que ele enfrentaria a morte, e não no lugar de ser coroado por homens. Me fale dos lugares que você entrou, e eu posso entender um pouco mais do cálice que você bebeu. Essa é a diferença de quem quer andar profundamente com o Senhor. Não estou preocupado em ser maior, porque tem que servir, ser maior. Ah, você faz parte. Eu só quero ser conhecido como um bom garçom de Jesus na terra. É isso que está o grande mistério. Quanto mais eu posso exercer de influência, ou um legado, não importa, eu só quero estar perto dele. E esse cálice, tem dias que são amargos. Esse cálice muitas vezes contraria a nossa vida. Eu e você somos questionados se a gente pode beber do cálice. Se a gente pode beber do cálice, diz respeito, se a gente está disposto a deixar morrer os nossos sonhos, as nossas metas, que não são estabelecidas por Deus, porque os propósitos de Deus nos levam a bons momentos também. Não estou falando só de sofrimento, mas eu estou falando quando você acessa coisas novas, o seu coração já não é mais obstinado. Tem pessoas que são obstinadas por coisas terrenas, não estão dispostas a tomar do cálice, mas aquele que entrega a sua verdade, que aceita, não vai ser pandemia, não vai ser isolamento, não vai ser dificuldades, não vai ser nem o leito de morte que vai te afastar da presença do Senhor. Onde você está agora? Onde você está tem um aprendizado. Qual é o aprendizado que você está tendo agora, desse processo? Muitas dificuldades, na verdade, são oportunidades de crescimento. Muitos cálices que são amargos, são cálices que vão nos curar de verdade. Ei, a gente acabou de ver um casal jovem aqui, ficando noivo, e o sonho é maravilhoso. Eu começo já a idealizar junto com eles o casamento, a lua de mel, que coisa linda isso. Mas um casamento tem momentos amargos. Um casamento te leva em lugares que você não quer entrar. Um casamento pede coisas que você vai ter que entregar. Mas eu consigo enxergar um casal que está aberto a tomar do cálice nos lugares e dimensões de autoridade onde eles jamais imaginaram. O que você aprende e o que você deixa Deus tratar mostra se você está tomando do cálice, se você está no lugar ideal. As pessoas correm, muitos correm para o lugar que idealizaram a honra,
Só que honra, queridos, é um assunto do próprio Deus. Quando Jesus responde a essa mulher: olha, sentar à minha direita ou esquerda não me compete a mim, mas ao Pai que está no céu. Deus sabe como recompensar aquele que obedece. Deus sabe como recompensar aquele que aceita o cálice. Deus sabe recompensar aquele que decide morrer para si mesmo. Deus sabe recompensar a pessoa que deixa de lado seus sonhos e projetos para começar a viver os sonhos e projetos de Deus. Deus sabe recompensar aquele que aprende a morrer tomando de um cálice de sofrimento. Deus sabe recompensar as tuas lágrimas que entregaram coisas preciosas para o Senhor. Deus sabe o lugar que você vai chegar quando você diz sim à vontade dEle. Deus sabe recompensar cada cálice amargo que você já tomou. Você até pode aplaudir o Senhor, porque existe um cálice de honra. Quando você passa pelo vale de lágrimas, faz dele uma fonte e acessa propósitos. A base da verdadeira identidade de um discípulo não está no fazer, mas é no ser. E eles achavam, porque estavam fazendo, que tinham direito. Não, eu tenho que ficar do lado direito, da esquerda de Jesus. Eu sou filho independente do que eu faço. Eu sou filho independente do que eu tenha. Eu sou filho. Então eu vou estar ao lado do Pai. E é tão simples, mas a gente complica por causa da vaidade, da motivação errada. Eu sou filho. Jesus se esvaziou da sua autoridade para servir com a própria vida. Ele se esvaziou. Ele não tinha nada mais. E quando a gente se esvazia e se derrama na presença dEle, nada do que Ele nos dá nos tira do propósito. Porque tem pessoas que receberam um favor de Deus, uma oração respondida: basta, é o que eu quero. Como os 10 leprosos. Os 10 leprosos, só um que era samaritano voltou e agradeceu. Os caras que foram curados: valeu, obrigado, fui, partiu. Nós só podemos servir se nós estamos entendendo que nós somos. E isso fala do cálice, cálice de obediência. Tem pessoas que foram alvo de um erro de terceiro, mas decidiram tomar do cálice e honrar o que está na palavra. Não tenha dúvida que o lugar que você vai chegar é o lugar de honra. Quando você obedece, quando você aceita, quando você, ainda que com dano próprio, não volta atrás. Pessoas que na última estação foram feridas financeiramente, porque foram íntegras. E o cálice amargo que você tomou e a tua família sentiu, estou aqui declarando uma palavra para pessoas que tomaram um cálice amargo na área financeira. Se prepara, porque a dimensão que você entrou por tomar o cálice e aceitar, vai ser a dimensão de honra do próprio Senhor. Não vai ser um homem ou uma estrutura que vai te honrar, vai ser o próprio Deus. As evidências vão ser milagres, para que você saiba que não teve uma ponte de um favor, mas o próprio Senhor te transportando da vergonha para a honra, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra nessa estação, debaixo do cálice que você tomou. Pode aplaudir o Senhor. Com a consciência de quem você é, você sabe o que você carrega. Não é o que eu faço, mas o que eu sou. E sabendo quem eu sou, eu sei o que eu carrego. E o que eu carrego me leva nesse lugar. Esse lugar onde está o cálice, a gente enfrenta a rejeição, a perseguição, a morte. Mas ali também está a nossa cura, a nossa salvação. O lugar que você deixa as coisas preciosas é o lugar que te habilita a viver coisas maravilhosas que você jamais imaginou, porque a entrega foi genuína. Os discípulos não sabiam o que estavam pedindo. Eles não tinham ainda chegado nos lugares onde os cálices deles estavam reservados. Pedro toma um grande cálice amargo de contrariar Jesus. Em que sentido? Ele nega conhecer Jesus. E esse cálice amargo de Pedro faz ele cair em si mesmo. Quando você sabe da história, quando você conhece a Bíblia e sabe o que aconteceu com Pedro, que naquele momento, na casa do sumo sacerdote, depois na fortaleza de Antônio, tudo que acontece com Jesus, ele acompanha o julgamento, e ele nega Jesus, ele nega Jesus, ele nega Jesus. De acordo com o que Lucas escreve, que é muito lindo, Jesus olha para ele, ele cai em si e lembra da palavra: antes que o galo cante, hoje você vai me negar 3 vezes. E ele segue, chora amargamente. Ele fica tão amargo, que naquele período entre a ressurreição de Jesus, aquele momento que Jesus aparece lá no final do livro de João, e eles estão na praia pescando, Pedro estava incompleto, porque ele estava tomando um cálice amargo. Mas depois que ele chega na praia, Jesus estava ali preparado com um peixe, esperando eles. Jesus confronta ele naquele cálice amargo que ele tomou.
Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, alimenta o meu rebanho. Jesus dá a honra dele ser a coluna da igreja. Isso mostra que quando a gente toma um cálice, aprende as coisas desse cálice amargo, estamos habilitados a crescer em maturidade, a governar, a ter uma autoridade, a ser influência, sem ser uma influência abusiva, sem ser uma influência que manipula coisas, que oprime. Ele se esvaziou da sua glória, você sabe disso, como diz Filipenses capítulo 2, 5 e diante, e ele serviu com a própria vida. A verdadeira liderança cristã é de ponta cabeça, queridos. O maior é que mais serve. E isso muda. O maior é que serve, porque o maior sabe quem ele é, e ele sabe o que carrega, por isso ele pode fazer. É um cálice difícil de tomar. Eu aprendi isso quando eu tive que pedir perdão para liderado, e eu achava, na minha total imaturidade, que se eu pedisse perdão era uma ameaça à minha liderança, à minha autoridade. Não. Quando você pede perdão até para uma criança, para um filho, isso não tira a autoridade de você, mas isso fortalece o vínculo de intimidade. Você passa a entender o outro lado, e intimidade só existe quando os dois lados se compreendem. Eles não estavam preparados ainda a tomar o cálice, mas eles tomaram o cálice depois. E aqui era o time de Jesus, os homens que andaram por um breve tempo com Jesus, mas foram o time que o Senhor confiou um legado. E a cada um destes homens estava reservado um cálice e um lugar. O cálice de todo aquele que deseja terminar bem é o cálice da obediência, que é o antídoto para toda a sede de poder. Vocês estão preparados para tomar o cálice que Jesus preparou? Eu quero que você feche os seus olhos. Louvor, se prepara aqui, por favor. Esse cálice está no lugar onde Jesus quer nos levar. A cada um aqui o Senhor quer levar a um lugar. Só um lugar que só os filhos que entendem o seu propósito podem chegar. Porque para muitos é um escândalo. Como assim para viver eu tenho que morrer? Como assim para receber eu tenho que entregar? Como assim para eu ter paz eu tenho que perdoar quem me fez mal? É a bem-aventurança, é um caminho diferente. Tem pessoas aqui que não tomaram o cálice, porque estão lá questionando, ou filosofando a respeito do cálice. O cálice é uma atitude. Jesus escolheu obedecer. E aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Obediência não é coisa tão intelectual como uma atitude realmente, de você se render àquele que é maior e governa. Esse é o cálice mais importante da vida de um cristão, a obediência à palavra. Existem pessoas que não entenderam isso ainda. Existem pessoas que estão nessa transmissão ouvindo agora, achando um absurdo tomar um cálice amargo. Cálice amargo cura. O cálice amargo te leva ao lugar onde o que ele tem preparado não se torna uma ameaça. O cálice amargo aniquila todo o veneno. Depois que você toma desse cálice, você chega numa nova dimensão, a dimensão de autoridade. Os discípulos queriam a dimensão de autoridade sem cálice, e a autoridade sem cálice seria tiranismo. Um homem que quer uma família, mas não aprende a governar a si mesmo, ele é uma ameaça para uma estrutura. Um filho que pede herança antes do tempo é uma desonra, porque não está preparado. E se você deseja chegar a algum lugar na tua vida sem um cálice da obediência, você pode estar numa rota de colisão por causa do orgulho. Mas eu falo para pessoas que aceitaram também o cálice e que beberam de coisas amargas,
e que ficaram sem respostas, esse lugar que você entrou, te habilita a honra que você jamais imaginou. Pessoas que choraram até hoje, e como servo do Senhor, que hoje foi o teu último dia de choro, porque esse cálice amargo, esse cálice difícil que você bebeu, te dá um acesso a um novo lugar de autoridade e da recompensa que vem da mão dele, e a mão dele multiplica, sem que você faça esforço. Eu conheço pessoas que estão segurando um cálice difícil até agora, mas há um basta. Você pode prosseguir, sem ameaças. Senhor, fala ao coração de cada um aqui, no lugar que eles estão, ou no lugar que eles precisam chegar, mas nos ensina que o cálice é necessário, e que ainda que sem entendimento, o Senhor possa nos ajudar a receber de Ti aquilo que nós necessitamos para continuarmos íntegros. Pessoas que recusaram o cálice, hoje é um dia também de oportunidade, de você retomar a presença do Senhor, e pedir perdão por ter abandonado um propósito, e pedir: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a Tua vontade. Você que está nos visitando, e você que vem pela primeira vez, Jesus tomou o cálice da morte, da sua entrega, da sua renúncia, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje vive. O cálice de Jesus estava no lugar chamado Calvário, um lugar da entrega, da submissão total a Deus. E se você crê na obra que foi feita na cruz do Calvário, naquele lugar, e você confessa com os teus lábios, você é perdoado, você é salvo, você é justificado, e você tem acesso à vida eterna ao lado do Pai. Se você está nos acompanhando, ou está afastado de Deus, e deseja hoje receber a oportunidade de caminhar ao lado do Senhor, aqui ainda, porque o Senhor nos deu a vida eterna, mas nos deu uma nova vida aqui também, para desfrutarmos, sim, em meio a muitos processos que envolverão cálices, mas são cálices que nos darão autoridade e governo. Se você está hoje, neste ambiente, que precisa avançar, diante da verdade da cruz do Calvário, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço a tua obra na cruz do Calvário, o cálice da obediência, até a morte, que o Senhor tomou, para me libertar das minhas cadeias, para perdoar os meus pecados, para me dar uma nova vida aqui na terra, e a vida eterna na eternidade. Eu recebo Jesus Cristo de Nazaré hoje em minha vida, como meu único Senhor, meu único Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida eterna, porque eu aceito Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo, e na cruz do Calvário se entregou por mim. Ele ressuscitou e hoje vive. Tu és o meu Senhor. Eu entrego o meu coração nas tuas mãos, e que se cumpra em mim a tua vontade, em nome de Jesus. Você que fez essa oração, você que entregou a sua vida, com a mão no teu coração. Pai Celestial, eu apresento estes que tomaram essa decisão, que entenderam a obra da cruz, e que diante da tua presença hoje se entregaram. Eu peço agora, Senhor, escreve estes nomes no livro da vida eterna, apaga as transgressões, anula, Senhor, toda a sentença de dívidas e acusações, porque eles entenderam o cálice que o Senhor tomou, e hoje estão diante de Ti. Como igreja nós declaramos a Tua autoridade, como igreja nós declaramos a nova vida de Cristo Jesus sobre cada um, e que possam desfrutar através dessa palavra uma nova estação, que possam caminhar na Bíblia, que possam viver contigo como filhos amados. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Existem pessoas aqui, antes de encerrar, que precisam tomar alguns cálices. Você já entendeu qual é o cálice da obediência, numa direção que Deus quer te levar, numa decisão importante da sua vida, em algo que é necessário entregar. Talvez você está num relacionamento,
talvez você está vivendo vícios, vivendo pecados, questões financeiras, relacionamentos de desonra, você quebrou alianças, e o que o Senhor pede hoje é uma atitude de obediência, uma atitude de renúncia, uma atitude realmente daquele que deseja de beber do cálice, de morrer para si mesmo, e de ir até o lugar que o Senhor quer te levar, porque é nesse lugar que Deus vai restaurar a tua vida e te promover, te dar autoridade. Se você entender que tem um cálice aí para beber, eu quero que você, onde está, levante a sua mão. Senhor, eis aqui, o Senhor conhece a necessidade de cada um, de ir neste lugar e tomar deste cálice que o Senhor está mostrando. Eu peço, Espírito de Deus, que o Senhor fortaleça cada um agora, porque são decisões radicais para alguns, e são decisões que vão mudar estruturas aqui, mas que seja um novo tempo, onde estes que se levantam em Tua presença agora, para reconhecer, que cumpra a Tua vontade em nossas vidas, que eles possam receber da Tua graça, da Tua paz, da Tua misericórdia, do Teu perdão, a porção e a força para avançar até este lugar, e que ao tomar do cálice dessa obediência necessária, eles recebam a permissão para avançar em dimensões. Como Teu servo, eu quero abençoá-los, e declarar, Senhor, que essa é a estação da grande mudança, de não mais ser dominados pelas suas próprias paixões, pelas conveniências terrenas, mas assumir a posição de filhos que caminham contigo, e o lugar que o Senhor preparou, é o lugar de paz, é o lugar da honra, é o lugar, Senhor, onde não tem mais ameaças, mas eles estão na Tua intimidade, e como Teu servo, eu declaro esta palavra sobre cada um agora, em o nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor, se coloque de pé e vamos adorar. Existem pessoas aqui que estão com o cálice cheio de lágrimas, e eu vejo um cálice do Senhor de honra na sua vida, um cálice dourado, e tudo que é ouro representa autoridade, governo. Pessoas vão começar a receber permissão para avançar em lugares que você jamais imaginou, vida que você jamais imaginou ter, alegria que você jamais experimentou, uma plenitude. Eu declaro essa palavra, plenitude, para aqueles que choraram até hoje, tempo da plenitude do Senhor na tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ele é santo, e Ele faz acima da medida que você espera. Santo é o Senhor. Recebe as nossas vidas, meu Pai. Marca-nos nessa noite. Seja a Tua vontade sobre nós. Adore. Que se cumpra em nós a Tua vontade. Nós nos rendemos à Sua soberania. Perdoa-nos, Deus, na nossa impetuosidade, em motivações erradas, querer lugares que não são nossos, ou desprezar o cálice necessário para a aprendizagem. Mas nessa noite nós nos posicionamos em Tua presença e pedimos: faz em nós a Tua vontade, nos ajuda nos desafios, mas começa a nova dimensão para todos que têm tomado de um cálice que o Senhor tem dado, e que a partir de hoje, Senhor, evidências desse novo lugar, nesse novo lugar comecem a ocorrer aqui, sobre as famílias, sobre os lares, sobre cada um aqui, Senhor. A Tua boa mão esteja agora cuidando, e assim nós Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre as nossas vidas, e que você possa acessar as novas dimensões, em nome de Jesus. Amém.